Oi, pessoal, boa noite. Todos ouvem? Olá para todo mundo. Olá, olá, olá. Boa noite, Começar, Ana. né, nossa aulinha abençoada. Bom, não sei se vocês estão me ouvindo. Eu não estou ouvindo ninguém. Não sei se é meu fone, que desgrama que é, mas vamos lá. O Palmeiras não tem mundial. Você está me ouvindo? Professora Ana? Então vamos começar, pessoal. Deixa eu colocar aqui. Todos estão vendo o slide aí? Certo? Então vamos começar, pessoal. Igual eu falei, eu não estou ouvindo vocês, não sei se vocês me ouvem. Ah, não sei que desgrama é essa, esse trem nunca funciona quando eu preciso. Deixa eu ver se o volume dele tá bom aqui para me ouvir vocês. Porque às vezes alguém diminuiu o volume, eu tô surdo aqui desse lado. Espera aí. Ah, descobri porque que eu não ouço vocês. Alguém pôs esse trem no mudo. Agora eu escuto vocês. Muito bom. Então vamos começar a aula, pessoal. Bom, aula de hoje, dia 19. Deixa eu pôr aqui, se alguém pedir para participar. Pronto. Bom, vamos relembrar um pouquinho o que aconteceu aí, né, na aula passada. Na aula passada, nós falamos sobre dimensionamento do sistema de irrigação. Teve gente que disse que saiu zoado da aula. Excelente. Sinal que estava prestando atenção para sair zoado. Valeu. Bom, pessoal, quando a gente fala, né, de parâmetros de dimensionamento de um sistema de irrigação, eu falei para vocês tudo que a gente trabalhava e tudo que a gente viu durante o curso, que foi evapotranspiração, vocês estão cansados de saber o que é isso, disponibilidade total da água do solo, capacidade total, a gente reviu todas as fórmulas dos cálculos, fizemos até um exercício aí, deixei de exemplo, capacidade real de água no solo, falamos da irrigação real necessária, também conhecida como lâmina líquida, irrigação total necessária, falamos do turno de rega e da taxa de aplicação da água no aspersor. Então, vocês podem perceber que o assunto da aula passada rendeu. Lembrando, a gente falou de todos esses parâmetros aqui citados, né? Todos eles nós trabalhamos. O que acontece? Fora esses fatores aí, nós também falamos de problemas hidraulicamente determinados. Né? Quais são os problemas hidráulicos? Quando é hidraulicamente, é do sistema de encanamento. Nós falamos do escoamento laminar, escoamento turbulento. Qual que é interessante para nós? Que ele seja laminar, né? Que não tenha essa turbulência. Essa turbulência, ela gera uma perca de força do sistema, ou seja, a água ela fica mais lenta,
cria bolhas, cria problemas seríssimos, né, de estourar o encanamento. Então, esses são os problemas quando essa água ela vem muito turbulenta. E o que causa esse turbulamento? Essa turbulência, pessoal, muitas das vezes é causada por um excesso da pressão da água, tá? Um excesso de velocidade, tudo vai causar isso. Bom, fora isso, nós falamos da perda de carga. O que é a perda de carga? A perca dessa força, né? Então, o problema hidráulico causa perca? Causa. E nós temos essa perda de carga. Essa perda de carga, pessoal, ela tem que ser sim calculada no sistema, ou a gente tem que ter noção que ela existe, porque senão o seu sistema ele não roda 100%. Lógico, igual eu falei, não tem nenhum sistema de irrigação que ele rode aí 100%, que seja a maravilha. Não vai existir, né? Não tem como. Nem o sistema lá que é por inundação, ele é 100%. Ele é o pior de todos, vamos dizer assim. Então, tem que ter cuidado com essa carga d'água, essa perda de carga, né? E essa perca, pessoal, ela é localizada, ocorre num determinado local. Eu sei que ali naquela encanação está tendo perda, ou distribuída, que é ao longo da canalização. E juntando esses dois, nós temos uma perca total, certo? Nós também falamos de vazão, né? O que é a vazão? O volume de água que passa pelo determinado encanamento. Por que eu preciso saber a vazão? Lógico, né, cabeção? Para saber se está com mais ou menos água, para saber se seu sistema está rodando legal ou não. Por isso que a gente precisa aprender a calcular a vazão. Calculamos também, né, aprendemos aí o diâmetro da tubulação. Uai, Ana, você está doida? Para que eu vou aprender a calcular um diâmetro de um cano? Simples, gente. Para você manter o seu sistema funcionando de forma ideal, né? Essa tubulação é de fundamental para o bom... o diâmetro da tubulação ele é fundamental para que o projeto de irrigação funcione de forma adequada, tá? Então, tudo isso tem que ser avaliado e eu coloquei como calcular. E falei que não se usa isso só na irrigação. Vocês podem usar isso desde uma construção simples até mesmo um trabalho sendo realizado com peixe, né? Um tanque de peixe, construção de um tanque de peixe. Então, não é só na irrigação que vocês podem estar utilizando esses exemplos. Aí, agora a gente começa a aula de hoje falando do nosso cronograma. Estamos na reta final. Hoje, basicamente, vamos dizer que é a última aula. Dia 24/11, próxima terça, nós vamos fazer um teste, tá? Eu vou disponibilizar o teste, vou ler esse teste com vocês, vou sanar dúvidas. Então, é a penúltima aula antes prova para quem quiser passar, para quem quiser estudar, é uma oportunidade. E a última aula, dia 26/11, eu vou corrigir esse teste, para não ter desculpa que não aprendeu a disciplina, tá? Então, quem tiver dúvida, quem for fazer o teste dia 24, eu aconselho que utilize o horário da aula. Eu vou ler as questões com vocês. Quem tiver dúvida, Ana, não estou dando conta, não entendi, não isso, não aquilo, é as horas de tirar dúvida essa semana que vem. Para ninguém falar, eu fui mal porque o professor não deu assistência. Então, dia 24 e dia 26 é a oportunidade de vocês estarem estudando para a prova. Quem fizer o teste, quem fizer a correção, não precisa ficar esquentando a cabeça para fazer a prova de irrigação, tá? Apesar que eu ainda não fiz ela, vou começar a montar ela, porque dia 22 eu tenho que entregar para a diretoria. Então, pessoal, eu já dei uma revisão, né? A minha revisão, a primeira parte da revisão foi dia 27/10. Entrou a aula 1, 2, 3, 4, 5 e 6, certo? E hoje eu venho com a revisão da aula 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Revisão 1 já foi dada,
Vocês já sabem de cor, de sorteado, o que é a disciplina, o que é uma estação meteorológica, o que é uma evapotranspiração, o que é um turno de rega. Tudo isso eu sei que vocês sabem. Agora, a gente faz uma pequena revisão dos exercícios 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Tá? Tirem dúvidas. Todas as questões que, se vocês tiverem, é uma forma de quem perdeu alguma aula minha. Está aí. Deixa eu ver aqui. Está se preparando para o teste da semana que vem, tá pronto. Bom, pessoal, então hoje eu começo aí a revisão parte 2. Lembrando a aula número 7. Já faz uns dias, né? Ó, tem um tempão essa aula. Na aula número 7, pessoal, eu vim trabalhando com vocês irrigação por superfície, tá? Eu dei a revisão antes disso, que englobou todos os outros tipos de irrigação, tudo. E, a partir da aula 7, nós trabalhamos irrigação por superfície. Lembrando que nós temos 3 tipos de irrigação, isso é questão de prova, tá? É uma das minhas questões. Quais são os 3 tipos de irrigação, tá? Nós temos 3 tipos de irrigação, é a localizada, por aspersão e superfície. Então, uma das perguntas da minha prova é: quais são os 3 tipos de irrigação? Porém, a gente sabe, pessoal, que a irrigação, ela tem subdivisões, né? Então, nós temos a localizada, e ela subdivide em gotejo, né, o gotejamento e o microaspersor, mas é localizada. Nós temos a irrigação por aspersão, lembrando que ela pode ser convencional ou mecanizado, né? E nós temos a irrigação por superfície. A irrigação por superfície, ela compreende 3 tipos de irrigação, né? Ela tem 3 subdivisões, vamos dizer assim. Espera aí. Tem alguém com o microfone ligado? Espera aí. Deixa eu colocar todo mundo silencioso. Pronto. Aí, pessoal, o que acontece? Voltando aqui. Nós temos 3 subdivisões da irrigação de superfície, que é a por sulco, faixas ou inundação. Simples assim. Vocês têm que saber de cor, questão de prova, tá? Já falei a distribuição da irrigação no Brasil, a área irrigada por método de irrigação. Podemos notar aí que essa irrigação por superfície é mais utilizada no sul do país. Um dos motivos é a características de solo e não só isso, os tipos de culturas ali plantadas, né? Logo em seguida, nós temos por aspersão convencional, pivô central e a localizada. No norte também se nota maior irrigação por superfície, mas nem se compara ao sul do país, tá? É onde se mais irriga aí por irrigação por superfície. E também no sul, né, gente, tem uma disponibilidade hídrica maior que no restante do país, nem se compara. Apesar que tá passando por uma seca lá que vai dar uma perda muito grande. Bom, dentro... Peraí, pessoal. Bom, pessoal, dentro dos sistemas de irrigação, né, eles são divididos em pressurizados e não pressurizados, ou seja, que passam ou não por encanamento. No caso da irrigação por superfície, ela não passa por encanamento, né? Ela é o quê? Livre. Aí um exemplo para quem perdeu essa aula de irrigação por inundação, por superfície. Simplesmente a gente inunda uma área. Essa irrigação por inundação, pessoal, ela pode ser permanente ou intermitente.
Permanente eu alago e deixo. É igual arroz. Eu faço a irrigação e deixo. Na época de eu colher esse arroz, eu esvazio minha área, né? A palavra é essa mesmo. Eu retiro essa água e faço a colheita. E o intermitente é uma irrigação que, a hora que precisa d'água, eu inundo a área. Após um período de inundação, que eu sei que todo o meu solo já tem água suficiente, eu retiro, né? Eu fecho meu sistema de irrigação, retiro esse excesso de água e ocorreu a irrigação. Foi o que eu falei, né? O sistema de irrigação de superfície não passa por encanamentos, tá? Ele é não pressurizado. E essa água, ela movimenta por gravidade, ou seja, meu solo ele tem um declive. Esse declive pode ser muito grande? Não, né? Nunca, never, nem em sonho pode ser muito grande. Por quê? Senão eu causo uma lavagem desse solo. Esse solo ele vai ser lavado, ele vai ser levado. Então não existe, né, o maior declividade do que isso, certo? E devido à distribuição, é um método de irrigação que consome mais água quando eu comparo com os outros. E é verdade, existe uma perca de água muito grande, né? Existe uma perca de água muito grande nesse tipo de irrigação. Para quem está entrando agora, pessoal, que perdeu um pouquinho do começo aí da aula, quem está entrando agora é uma revisão, porque semana que vem, na próxima terça, é um teste, tá bom? Então, estou dando revisão da aula 7 em diante. Tipos de sistema de irrigação por superfície. São vários, tá? Não existe um só. Nós temos inundação em tabuleiros, inundação em tabuleiro em contorno, inundação em faixa. Coloquei os exemplos, né, quando eu dei essa aula, para vocês terem noção desses tipos de irrigação, não ficar boiando. Mais um exemplo. Esse aqui, pessoal, é em tabuleiro, tá? Você percebe que tem uns quadradinhos aqui bonitinhos alagados. E nós temos também, pessoal, a irrigação por sulcos, né? Eu não falei que tem principalmente 3 tipos aí de irrigação. Nós temos os sulcos retilíneos, sulcos em contorno e sulcos corrugados. Mostrei alguns exemplos. Sulcos retilíneos, onde eles são usados? Principalmente olerícolas, cana. Sulcos em contorno, nós vamos fazer em olerícolas também, cereais, a cana. Corrugação, principalmente em pastagem, que a gente faz sulcos mais estreitinhos. E os entabuleiros e em zigue-zague, né? A gente faz eles em zigue-zague mesmo, em toda a área, né? E alaga essa área. Utilizado em palmares, principalmente. A irrigação por sulco, pessoal, se adapta à maioria das culturas, tá? Principalmente em fileiras. E aqui está um exemplozinho. Aqui está em exemplo. Você faz o rasgo aqui e esses são os sulcos. Vantagem, você não vai precisar de uma mão de obra especializada. Você precisa de peões, você vai lá e manda o cara rasgar na enxada e assim por diante ele vai, tá? Pode ser uma água de péssima qualidade, ou seja, uma água que não seja tão limpa. E um reduzido consumo de energia. Por quê? Como geralmente esse solo ele tem um declive, e essa questão do declive também está no VOF, tá, pessoal? Lembrei agora. Essa questão do declive, vocês podem marcar aí. Eu faço uma pergunta sobre o declive. Tá? E vocês não é o VOF, é escolher qual que é o declive correto para irrigação de superfície. É um negócio assim. Tá? E o comprimento dos sulcos. Tá? O comprimento do sulco, pessoal, vai considerar alguns fatores, mas vai depender principalmente do que eu estava falando, desse declive. Tá?
Quanto maior o declive, tem uns momentos que a gente tem que parar nosso sulco, fazer uma barreira e continuar esse sulco depois, para não virar enxurrada. Mais um exemplo para vocês, ficar bem claro isso na cabecinha de vocês. Questão de prova essa também, tá bom, pessoal? As 4 fases de avanço, todas elas estão na prova. No teste, perdão, que a prova é um sorteio das questões. No teste tem essa questão aí, tá? Quais são as fases da irrigação por superfície? Quais são elas? Avanço, que é quando começa a aplicação da água e atinge quando chega no final da área. Então, essa é a fase do avanço. Quando ela começou a irrigar, vai e atinge o final. Nós temos a de reposição. Começa quando a água ou frente de avanço atinge o final da área e termina no instante que a vazão é cortada. Como assim, Ana? Avanço é quando eu abro o sistema, começo a irrigar e chegou no final. A de reposição é quando toda a minha área atingiu a quantidade de água necessária. Depleção, pessoal, é quando eu corto a minha água no início da área. Se minha água já chegou no final, toda a minha água já foi reposta no solo, que era aquilo que eu precisava. Eu tenho que desligar meu sistema. Eu interrompo o meu sistema de irrigação por inundação. Isso é considerado depleção. É quando eu corto essa entrada da água. E a recessão. A recessão, pessoal, é quando parte do solo começa a ficar exposto, ou seja, quando essa água infiltra. Então, é pergunta de prova, sim, tá bom? Essa também. Os sifões, quando eu dei essa aula, eu falei muito de sifão. O que é o sifão? Pessoal, ó, isso daqui também é por irrigação, por inundação. Eu tenho um duto principal, né, um rasgo principal que chega à água, e eu tenho essas mangueiras que retiram a água aqui por gravidade e jogam na área que eu quero. Isso são sifões, certo? Nessa foto aqui, pessoal, ó, aqui tem um grande rio, ou uma barragem, qualquer coisa que acumula uma quantidade grande de água, e aqui eu faço um desvio, uma entrada para minha área, onde vai entrar água para o meu sistema de irrigação por inundação. Canais que levam essa água, tá? Que vai ser inundada a minha área. Então, isso daqui são canais onde está passando água e ela vai chegar no momento que ela entra e inunda a minha área. Mais um exemplo aqui, pessoal, o qual a água chega canalizada e ela é disposta para a minha área. São todos sistemas de irrigação por inundação. E por último, eu tenho irrigação por faixa. Se assemelha muito com a inundação, porém eu tenho essas faixazinhas, esses quadradinhos. Vamos dizer assim, esses canteiros. São canteiros inundados. A gente, para hortaliça, não faz um canteiro mais alto. Esse a gente cava um túmulozinho, vamos falar assim, né? Deus me perdoe, uma covinha, e enche de água, e é por inundação. Então, essa é a inundação por faixa. Mais um exemplo aqui da inundação por faixa. Eu faço as covinhas, né? Aqui veio o canal da irrigação, eu coloco o sifão, que é aqueles caninhos, e inunda essa área. Simples assim. Aí eu trouxe as vantagens, tá? Principais vantagens e limitações. Qual que é a vantagem da irrigação por inundação? Primeiro, menor custo. Gente, vocês gastam muito pouco com encanação. Adaptável à maioria das culturas, principalmente culturas perenes. Simplicidade operacional. Vocês viram que é muito simples operar esse sistema. Só que também não tem nenhuma interferência nos tratos fitossanitários. Aproveitar a água de baixa qualidade.
uniformidade de distribuição, né? Pouco influencia nos fatores climáticos e independente da altura da planta. Só que eu também tenho limitações, pessoal. Quais são as minhas limitações? Primeiro, exige grande mão de obra, principalmente para a limpeza desses canais. Tem uma acentuada dependência nas condições topográficas, lógico, eu não falei que depende da topografia, que essa topografia ela não pode ser maior que 6%. Falei, né? Uma sistematização do terreno, não pode ser utilizada principalmente em solos arenosos. Temos que ter um conhecimento muito grande dos parâmetros do campo. Não possibilita a aplicação de fertilizantes nem nutrientes via irrigação. Requer uma avaliação periódica do terreno para ver se não está causando assoreamento, para ver se não está ocorrendo uma lavagem dessa terra, né, uma retirada de nutrientes excessivos, se não está ocorrendo uma bossoroca. E uma péssima uniformidade e eficiência quando comparada com os outros dois sistemas de irrigação. Aí nós fechamos a aula 7 e passamos para a revisão da aula 8. O que nós trabalhamos na aula 8? Como que a gente avalia um sistema de irrigação, né? Esses testes de uniformidade. Como é que eu vou saber que eu sei que meu sistema de irrigação está bacana? Eu tenho que fazer testes, então eu trouxe esses testes para vocês. Então eu falei qual era a importância da avaliação do sistema de irrigação. Caiu acho que 2 questões dessa daí na prova. A avaliação de operação do sistema de irrigação está ligada a diversos parâmetros, tá? Desde a determinação de campo, né, como vazão, quanto de água está saindo ali, meu tempo de irrigação, eu estou irrigando a quantidade certa de água dentro daquele tempo, a uniformidade, só os meus pivôs iniciais estão tendo, meus aspersores iniciais que estão irrigando de qualidade ou não, né? Como avaliar o sistema de irrigação? Tem-se o conhecimento da qualidade dessa irrigação. Então, eu faço a avaliação para saber se meu sistema está ok ou não, se eu estou tendo algum problema. Essa é a classificação dos índices de uniformidade. Quando meu sistema está acima de 90, é excelente, uma coisa muito difícil de se encontrar. O cara tem que ser muito bom no que ele faz para isso ocorrer. Bom, de 90 a 80. Razoável, de 80 a 70. Ruim, pessoal, de 70 a 60. E abaixo de 60, inaceitável. Não compensa nem você irrigar. Deixa eu dividir aqui. Não compensa nem irrigar. E falei, pessoal, tem alguns fatores que afetam, né, essa uniformidade. Esses fatores, eles podem ser classificados como climáticos e não climáticos. Então, o próprio nome diz, climático é quando está ligado ao clima, né, as questões ambientais, como evaporação, é de região para região, né, de época do ano por época do ano. Temperatura do ar, faz muita diferença isso. A umidade que se encontra e condições locais do vento, tá? Principalmente para quem trabalha com pivô central. Então, são esses fatores climáticos que afetam a uniformidade e a distribuição da água. Mas também tem os fatores não climáticos. Se não são climáticos, então eles estão relacionados a equipamentos e métodos de avaliação, como pressão de operação do emissor. O emissor, que é o responsável por jogar essa água, vamos dizer assim, está trabalhando numa pressão adequada? Não sei.
velocidade de alinhamento da linha lateral do equipamento e a altura do emissor. Eu tenho que fazer o teste. Às vezes a velocidade da minha água está muito baixa, certo? Às vezes a velocidade da minha água está muito baixa. Às vezes o meu alinhamento da minha linha lateral com os meus equipamentos e a altura do emissor está muito alta. A altura do meu emissor está tanta e a velocidade da minha água está baixa que essa água ela não consegue subir e ser distribuída para a planta. A redução da altura do emissor em relação à cultura é uma técnica utilizada para reduzir perdas de evaporação em deriva. Nesse caso aqui, pessoal, é para pivô central, certo? Outra coisa que nós temos que prestar bastante atenção, pessoal, quando se trabalha com irrigação e vai fazer um teste de uniformidade, é essa questão dos aspersores. Quanto um sobrepõe o outro. Isso é obrigatório, tá? Seu sistema de irrigação ele só está 100% se os aspersores sobrepor um sobre o outro, tá? Uma média aí de 70%. Isso é o correto. Aqui nós temos um teste de uniformidade para saber se esses aspersores aqui estão um sobrepondo o outro. Esse aqui são os copinhos coletores. Aí a gente liga o sistema por X tempo, vai lá, coleta e faz os cálculos. Eu passei os cálculos para vocês, certo? Aqui, pessoal, um teste de uniformidade, né? Num sistema de micro irrigação, de microaspersores, de gotejo, né? Então aqui no gotejo, eles vêm aqui, ó, cada um com seu copinho segurando. Você liga o sistema aqui de gotejo, espera o tempo e depois faz a medida, tá? Vocês fazem a medida se a quantidade de água que está saindo é a correspondente do projeto. A melhoria dos valores de uniformidade pode ser obtida pela adoção de práticas de manejo. Verdade, pessoal, um manejo correto é que você vai ter uma irrigação melhor. Limpeza periódica do sistema de filtragem. Nas aulas anteriores, na primeira revisão, eu falei sobre filtros, que nós temos que instalar filtros e fazer limpeza desses filtros. Agora imagina um filtro todo entupido, vai passar água? Não vai. Aí você fala, mas que bosta, esse sistema meu tá tudo errado, é o encanamento. Não, gente, às vezes é só a lavagem do filtro, certo? Por quê? Possibilita maior pressão nos pontos de emissão, ou seja, maior pressão onde a água tem que sair. E também nós temos que fazer o desentupimento de gotejadores e, se preciso, a limpeza nas linhas laterais, tá bom? Aí nós terminamos essa aula, essa revisão também da aula 8. E passamos para a revisão da aula 9. O que nós falamos na aula 9? Nós falamos sobre a determinação da vazão de um curso d'água. Foi recente essa aula, pessoal. Daí é só para rever mesmo rapidinho, se alguém perdeu alguma coisa, ou se alguém perdeu essa aula para tirar dúvida. Essa aula ela é recente, é de poucos dias. A gente tem que ter em mente, pessoal, que antes de iniciar um projeto de irrigação, nós temos que determinar e fazer alguns cálculos sobre a quantidade de água que nós temos, que vai ser disponibilizada para a irrigação, certo? Como assim? Ai, meu sonho é montar um sistema de irrigação lá no ranchinho que eu comprei. Tá, você tem o quê para irrigar lá? Ah, eu tenho um poço. Legal, mas seu poço tem água suficiente? Eu acho que tem. Não, meu filho, pelo amor de Deus, não faz isso não. Eu acho que tem. Você vai, compra todo o material, gasta um dinheirinho bacana
e nunca vai utilizar, né, a irrigação que você tanto quis. Então, a gente tem que fazer alguns testes. São simples, mas necessários. Eu posso dimensionar a quantidade de água de um local como um poço, de um curso de água, de um reservatório. Então, todo local que acumula água, eu posso fazer essa medição e descobrir, né, se eu tenho água suficiente para atender o meu sistema de irrigação ou não. No caso de poço, pessoal, no momento da perfuração, são realizados testes de bombeamentos. Porém, às vezes você vai cuidar de uma área que já tem um poço feito. Aí você tem que realizar um teste, um cálculo, certo? Em reservatórios, essa capacidade de armazenamento, ela é muito fácil de ser determinada. É só a gente saber as dimensões desse local. Se a gente sabe as dimensões, a gente sabe quanto de água cabe ali. E em canais, a gente tem que fazer a vazão desse canal, um braço do rio, um leito, qualquer lugar, parte do rio que eu vou utilizar essa água. Eu tenho que saber a vazão dessa água, quantidade de água. E é muito simples fazer isso. Primeiro, que eu vou escolher um local próximo da minha tubulação de sucção, ou seja, da onde eu vou retirar essa água. Tá? Então, assim, menos de 10 metros de comprimento próximo aí dessa tubulação que eu vou retirar a água. Na figurinha aqui isso fica bem claro. E como é que eu faço esse ensaio, né, de velocidade da água? É uma velocidade e eu faço um ensaio que eu vou utilizar coisas simples. Tá? É tão simples que eu utilizo a garrafa PET, fita crepe, coisas muito simples. E o que eu faço? Eu preparo uma garrafa PET, tá aqui o exemplo dela, onde eu vou colocar uma mistura de água e areia, né? Ou terra, vamos falar assim. Essa mistura. E essa mistura, a água tem que flutuar dessa maneira aqui, em pezinha. O que eu faço? Eu delimito 10 metros, né? Próximo ao meu local aí de sucção. Ponho um barbante, um estaque e faço uma corridinha com essa garrafa que eu preparei. Eu solto ela aqui no começo e marco quanto tempo demora para ela chegar aqui no final. Faço isso aí em torno aí de 5 a 10 vezes, tá? E marco quanto tempo e faço uma média de quanto tempo essa garrafa demora para fazer esse curso desse trecho de água. Expliquei como é que tem que ser a garrafinha PET para vocês. Aqui pelo menos 5 vezes, eu gosto de fazer com 10 vezes, tá, pessoal? Vocês fazem uma média aí. A gente então calcula essa média. Eu passei o cálculo para vocês, é só procurar no material, não vou cobrar esse cálculo. Estou ensinando porque vocês precisam saber. Ana, tá, nós calculamos a velocidade da água, mas nós também temos que calcular, pessoal, a profundidade, certo? Então, eu vou de um braço do leito do rio ou do córrego da área de vocês, prendo esse barbante e faço delimitações, o qual eu pego uma vara, né, de bambu, uma vara de comprimento aí, e venho fazendo medições da profundidade dessa área a qual eu vou retirar água. Então, eu faço a velocidade e a profundidade desse local. E jogo aí na formulazinha. Super simples, super tranquilo, tá? Com isso, eu faço o quê? Eu determino a vazão. Então, resumidamente, né? É a metodologia. Na questão, eu coloco a metodologia e pergunto se é verdadeira ou falsa. Então, vocês têm que ter pelo menos noção da metodologia da medição de vazão de um rio com flutuador. Eu vou descrever como se faz e vou perguntar se é verdadeiro ou falso. Eu posso mentir a média, eu posso mentir lá no verdadeiro ou falso a distância dos meus barbantes. Eu não falei que é 10 metros? Eu posso colocar lá na atividade 5.
Então, a garrafinha PET não é de 500 ml, eu posso colocar lá que ela é de 2 litros e vai ser um verdadeiro ou falso sobre essa questão. Então, vocês até agora, nessa questão, não vai ter cálculo. Porém, vai ter um VOF dessa questão de como fazer essa medição de vazão em rio com flutuador, certo? Eu trago aqui, pessoal, um exemplo da medição em poços, tá? Para ficar bem nítido, bem gravado para vocês. Como se faz isso, caso alguém vá trabalhar numa área que tem um poço e ninguém sabe a quantidade de água que sai dali. Então, eu deixo aqui, não vou fazer nenhuma pergunta sobre medição de vazão em poços. Podem ficar tranquilos. Agora, de açudes eu vou, tá? A medição do volume e vazão de açudes e reservatórios. Primeiro passo, eu calculo essa área do açude, né, do meu reservatório, como comprimento e largura, certo? Tranquilo. Depois eu vou fazer a medição da profundidade, caso ele possua diferentes profundidades. Calcula-se o volume do reservatório através da seguinte fórmula. Área, né? Qual que é a minha área? Ele é um círculo? Ele é um retângulo? Ele é um quadrado? Deixa eu ver aqui, pessoal. Alguém falou alguma coisa no chat? Se o chat meu tivesse abrido, estava uma bênção. Espera aí que eu vou abrir. Pra que mentir? Pra que peguinha? Deixa eu zoar. Não tô mentindo, não. Tô vendo se vocês aprenderam. Ai, que horror. Calcula-se o volume do reservatório através da fórmula, tá? Eu trago um exemplo aqui para vocês. Largura, comprimento e profundidade. Certo? Tranquilos até aí, né? Tá anotando aí as notinhas da revisão. Super, hiper, mega tranquilo. Depois, pessoal, também é uma aula muito recente, nós falamos sobre o conjunto de motobomba, ou seja, o motor que vai impulsionar a bendita da água para o meu sistema de irrigação. Simples assim. Essa questão, vamos dizer, essa afirmação é uma questão de VOF, tá? Pode ser, como diz o outro, tem uma mentirinha no meio, pode ser que ela seja verdadeira, pode ser que ela seja falsa, tá? Então, só para vocês saberem, o conjunto de motobomba tem a função de sugar água e levar para o interior da tubulação. E pode ser elétrico ou combustível, certo? E tem que ter força suficiente para que a água percorra uma distância e altura desejada e chegue no emissor com a pressão adequada, certo? Para quem não conhece um conjunto aí de motobomba, tem um exemplo aqui, um desenho. Aqui novamente fala da função da motobomba. Gente, desculpa. Mais um exemplo para quem não conhece um motor aí elétrico utilizado em irrigação. Falei também, pessoal, que o conjunto de motobomba necessita de cuidados especiais, né? Ele necessita ficar num local protegido, tá? Com boa iluminação, protegido aí de poeira. É um equipamento relativamente também caro, dependendo da quantidade de cavalos, então é bom a gente dar uma protegida nesse material, tá? Então se constrói uma casinha. O local deve ter boa iluminação, bem arejado, para que não ocorra aquecimento, porque ali é um motor. E qual que é o grande outro perigo, pessoal? O acúmulo de CO2. Como assim, Ana? Você tá louca? Vamos colocar que esse motobomba, esse motor, ele é a combustível. Você vai lá, põe o combustível, liga. O que ele produz? CO2. Tá, o CO2, ele é tóxico, ele mata, para quem não sabe.
que acontece? Você põe esse motor rodar numa casinha dessa, sem ventilação nenhuma. Vai gerar um acúmulo de CO2. Você pode intoxicar, você pode passar mal, inclusive desmaiar e morrer por causa disso. Eu não estou brincando, tá? Casas que possuem aquecedores a gás tem que ter um sistema de exaustor justamente por causa da intoxicação por CO2. Então tem que se tomar cuidado com isso. Um fator também que eu coloquei é uma questão de prova também, tá? Porque o motobombing pode trabalhar em duas situações distintas. Sucção positiva e sucção negativa. Vocês têm que saber diferenciar qual que é a positiva e qual que é a negativa, certo? A positiva, a motobomba está acima do nível da água, e a negativa, a motobomba está no mesmo nível da água. Super tranquilinho, né, pessoal, essa questão. Falamos também da escorva da bomba. Vocês têm que saber o que é isso, questão de prova também, tá? Escorva nada mais é do que encher periodicamente com água o conjunto de motobomba, tá? Isso aí vocês têm que saber. Então, essa escorva aí também vai ter uma questão na prova. Sem a escorva, o que acontece? A bomba não consegue sugar água do seu local e mandar para o local desejado. Então, nós temos sim uma questão de escorva da bomba. Teremos também uma questão de cavitação. Vocês têm que saber o que é uma cavitação. A cavitação é a formação de bolhas na entrada da bomba, certo? E essa entrada de bolhas, pessoal, chega a um ponto que a bomba para de sugar água também. Então, vai ser também uma questão sobre cavitação, tanto no teste quanto na prova. E por último não, acho que foi a penúltima aula, relembrando aí, nós falamos sobre drenagem agrícola. Também está muito recente esse tema, vocês têm que saber score e sorteado. Drenagem, pessoal. O que é drenagem? Né? A primeira pergunta que eu faço. Drenagem nada mais é que a remoção natural ou artificial do excesso da água que se encontra no solo. Pode ser abaixo ou acima dele, certo? Então, é questão de prova isso também. A drenagem agrícola, pessoal, ela é um processo que remove esse excesso de água do solo. Essa água ela pode vir da irrigação ou do próprio lençol freático. E essa remoção dessa água ela vai trazer alguns benefícios, como a aeração desse solo e um maior desenvolvimento das plantas. Certo? Super tranquilo isso aí. E o que pode causar o excesso de água? Esse excesso de água, pessoal, ele pode ser causado por precipitações e irrigações e elevação do lençol freático. Lógico que esse excesso de água ele não é só culpa da água, é uma característica do solo, então é uma culpa do solo. Esse solo ele pode estar compactado, esse solo pode ser um solo muito jovem, certo? Um solo o qual, como é que eu vou explicar para vocês? A camada rochosa ela ainda está muito superficial e não permite o escoamento dessa água, certo? Uma irrigação errônea também pode causar esse acúmulo de água. Eu fiz um cálculo e nesse cálculo projetou uma aplicação de água maior do que a devida, certo? O que isso causa? Um acúmulo de água. Meu solo não vai dar conta de absorver toda essa água. E excesso de chuvas também.
Pode ser um ano atípico, que está tendo uma quantidade maior de chuva, meu lençol freático subiu, minha área está ficando só alagada, eu preciso daquele local para aumentar minha produtividade, ou seja, é um local que eu utilizo para pastagem, é um local que eu utilizo com a plantação, então eu preciso fazer essa drenagem. Isso daqui vocês também têm que saber de cor e explicar cada um, caso eu venha questionar vocês. Qual que é o efeito do excesso da água sobre o solo? Gente, isso daí vocês estão me escutando, Deus da época da fertilidade, né? Primeiro, diminuição da aeração do solo. O que é aeração? Oxigênio, né? A diminuição do ar que tem nesse solo, certo? Diminuição das condições de tráfego de máquinas. Vocês estão fazendo mecanização, com certeza o professor Rodrigo já falou dessa questão de áreas, né, úmidas e o tráfego de máquinas. Isso é extremamente complicado. Diminuição da atividade dos micro-organismos. Lógico, micro-organismo benéfico do solo, geralmente ele precisa de oxigênio. Aumenta o risco de salinidade, sodicidade. Verdade. Eu não falei para vocês que tem sais no solo, que a hora que o lençol freático ele sobe, muitas das vezes, o que acontece? Ele traz esse sal, isso acontece principalmente aonde? Nordeste, onde tem praias. Aumenta a incidência de certas doenças. Verdade, principalmente doenças causadas por fungos e bactérias. Fungo e bactéria ama umidade e calor. Maior excesso de água, né? Maior umidade, fez um calorzinho bacana, vai desenvolver vários tipos de doença, principalmente causadas por fungos e bactérias. E a drenagem vem para trazer alguns benefícios. Eu pego uma área minha que não estava produzindo e coloco ela por plantio. Eu aumento a minha produtividade agrícola. Lógico, esse solo, ele aumentou a aeração dele. Ele aumentou a quantidade de micro-organismos benéficos a ele. Melhoria das condições sanitárias. Lógico, né? Eu evito agentes causadores de doenças tanto para o homem quanto para os animais. Então, isso aí é um dos benefícios. Nós temos uma drenagem superficial. Essa é questão de prova também. E nós temos uma drenagem subterrânea ou profunda, certo? Então, nós temos esses dois tipos. A drenagem superficial, ela faz o quê? Remove o excesso de água da superfície do solo ou de alguma área que eu já construí. Um galpão, um aviário. Eu fiz um cálculo errado, construí em cima da nascente. Tá bom, cabeção, já fez a merda. Agora vamos consertar a merda, né? Drenagem subterrânea ou profunda. Ela visa o quê? A remoção da água do solo até uma profundidade determinada. Então, eu removo aquela água que está abaixo do solo. Tem solos, pessoal, que você olha assim por cima, ele está seco. Mas eu cavo 2, 3 enxadadas, começa a minar água. Então, eu tenho que eliminar essa água que está subsuperficial, né? Ou seja, subterrânea, abaixo ali da camada superficial do solo. Falei dos tipos de drenagem, né? Eu tenho a drenagem superficial. Ela escoa essas águas que se acumulam no terreno. Tá? Essa drenagem superficial, geralmente é de água, de chuva, ou de rega, né? Ou da irrigação. Para mim fazer esse tipo de drenagem, eu vou precisar do quê? Da regularização do meu terreno, da abertura de valas e a limpeza dessas valas, tá? Drenagem subterrânea, foi o que eu falei, ela retira o excesso de água do interior do solo. Posso utilizar drenos fechados, geralmente revestido com algum material. Dei o exemplo do campo de futebol, né? Eu dei aquele exemplo. Esse é o tipo que fica. Então, eu tenho
o material, né, um cano com perfurações, um material poroso, geralmente o que? Brita. Eu venho com a camada de uma manta drenante, que parece aqueles cobertores sapeca negrinho, areia, aí eu venho com a terra, a água e a grama. Isso aqui é um exemplo que eu tinha dado do campo de futebol. Falei um pouquinho sobre os drenos, né? Que nós tínhamos aí os drenos abertos e nós tínhamos os drenos cobertos. Qual que é a vantagem de um dreno aberto? O baixo custo inicial, certo? E o subterrâneo, qual que é a vantagem dele? Pouca manutenção. O aberto, constantemente a gente tem que fazer manutenção, porque se ele encher de sujeira, ele entupir, essa água vai voltar a subir. Ele não vai fazer o papel dele, certo? Qual que é a outra vantagem do dreno coberto? Ele não reduz a área de plantio, ao contrário do dreno aberto. Aquela área onde eu fiz o dreno, ela não vai estar apta a plantio. E eu também tenho que tomar cuidado, para quê? Porque pode dificultar a mecanização da área. Se eu não fizer um cálculo bacana, né, do maquinário que eu tenho, dependendo de onde eu fizer o dreno, vai dar problema, aquele maquinário não passa. A desvantagem do coberto é o quê? Um custo inicial muito, muito elevado, tá? Principalmente porque tem que trabalhar com tubulação. A drenagem subsuperficial, né, que o motivo dela, o objetivo dela, que é controlar essa água. E nós temos os drenos primários ou laterais, nós temos drenos coletores, tá? E eu tenho um dreno principal. Mostrei para vocês também as máquinas, né, que fazem essa drenagem, ou dreno feito manualmente, tá? Pode ser feito manualmente. Aqui é um exemplo dos drenos abertos. A estabilidade do solo que será escavado, o canal vai depender da inclinação que vai ter esse dreno. Então, se eu tenho um solo mais arenoso, ele vai permitir um certo tipo de escavação. Se eu tenho um solo mais argiloso, ele permite, né, que eu abra um canal mais estreito. Né? Ele é um solo mais estável. E essas paredes não vão desmoronar. Então, esse primeiro canal que vocês veem aí do lado esquerdo de vocês é para quê? Para solos estáveis, solos arenosos. O do lado direito é para solos... Nossa, pessoal, falei besteira. O do seu lado direito é para solos argilosos, que são mais estáveis. E do lado da mãozinha que a gente geralmente escreve, que é o lado direito, são para solos arenosos, tá? Se eu fizer no solo arenoso um sulco muito estreito, ele vai desmoronar. Então, eu vou ter que ficar refazendo esse sulco sempre, isso eu não quero. Canais abertos, geralmente tem forma trapezoidal, que é um trapézio isso aqui, ó, pessoal. Isso aqui é um trapézio, sem revestimento para me permitir a entrada de água pelas paredes no fundo. Então, eu não posso encher esses drenos de alguma coisa, tá? Atuam na drenagem superficial e na drenagem subterrânea. Então, eles fazem as duas drenagens. Permite uma inspeção fácil, lógico, né? Vocês passam ali, vocês estão vendo o que está acontecendo. Você identifica e corrige um problema muito rapidamente e tem um menor custo de implantação que os drenos enterrados. Canais abertos é uma manutenção trabalhosa, causa muito desbarracamento e crescimento de vegetação, ocasiona perda de área cultivável e o trânsito de máquinas é dificultado.
certo? Questão de prova, tá, pessoal? 2 exemplos aí de um canal mal cuidado, né? Que tá ocorrendo, ó, o desmoronamento. Tá caindo aqui, ó, pessoal. Tá desbarrancando. E aqui um dreno bem cuidado, tá? Vocês percebem que não tem o que? O desmoronamento. Então, esse daqui é um trem bem mal feito e esse aqui é uma coisa bem feita. Ah, tá, Ana, mas sabe o que é o problema? Aqui é uma lavoura. Aqui é o quê? Pastagem. O animal vai pisotear, o animal vai entrar, o animal vai desbarrancar isso aqui? Sim. Então, vocês têm que tomar cuidado e cuidar direitinho do sistema. Nós temos vários tipos de drenos plásticos. Esse aqui não tem furinhos, esse aqui é com furinhos e ainda tem essas, vamos dizer assim, rasguinhos aqui para direcionar a água para dentro dos furinhos. Qual que é o problema desses drenos tubulares plásticos? Vários. Custo de aquisição elevado. Gente, isso é caro, tá? Isso é caro. Vantagem, vida útil longa. Então, você vai fazer ali, vai ficar, ó, muitos e muitos anos. Instalação rápida, quando ele é mecanizado, tá? Quando não é, demora. São flexíveis e tem aquelas corrugaçõezinhas, né, para encaminhar a água para os furinhos. Perfurações pequenas em grande número. Necessitam que tenha um envoltório sintético ou granular, ou seja, não é só colocar a terra, pessoal. Quando eu coloco só esse caninho e o solo em volta, o que vai ocasionar? O entupimento dos buraquinhos. Então, eu tenho que colocar um material granular, pode ser uma brita, um cascalho, ou um envoltório sintético, uma manta. É igual eu falei, parece um tecido sapeca negrinho. E a gente vai achar de diversos tamanhos, tá? Então, nós temos diâmetros comerciais de 50 a 200 milímetros. Mais exemplos, daqui é o de 200 milímetros, ele é bem grande. Esse aqui também é um exemplo, um pouquinho menor. Mostrei um maquinário que faz isso. Um dos alunos me falou que na Comigo tem um que faz esse tipo de serviço, muito bom. Um exemplo, né? Um exemplo não. A gente, da mesma forma que faz um projeto de irrigação, a gente também faz um projeto de drenagem, tá, pessoal? E esse projeto de drenagem, eu tenho que levar em consideração algumas coisas. Primeiro, a experiência do local. Por que esse local, ele sempre acumulou água, ele começou a acumular essa água de um certo tempo para cá? Então, você tem que pegar o histórico da área dos últimos 10 anos, tá? Outro fator que eu tenho que fazer é observar o nível do lençol freático. É um exemplozinho que está aqui, ó, nessa figurinha, para quem não entendeu. Aqui essa parte de baixo é o solo. A camada impermeável, foi o que eu falei, às vezes é um solo jovem. É um solo onde se chega muito rapidamente na rocha-mãe. Eu faço uma perfuração, coloco uma estaca, né, com os numerozinhos bonitinho, e observo como que esse lençol freático se comporta na seca, ou no período de menor chuva, e no período de chuva, ou no período de irrigação. Então, eu acompanho o quanto esse nível da água sobe e o quanto esse nível da água desce. Se é sempre o ano todo assim ou se são em épocas específicas. Aí eu faço essa observação do lençol freático e principalmente o quê? Uma análise de solo, certo? É essencial a análise de solo para tudo, pessoal, para tudo mesmo. Não é só para o plantio, não é só para o projeto da irrigação, é também essencial para o projeto de drenagem. Extremamente essencial. E eu identifico o meu problema. Então, eu faço essas observações e vou identificar se é um problema topográfico, se é um problema pedológico
ou seja, da idade do meu solo. Fazer o quê? Meu solo é jovem. Ou hidrológico, ou seja, meu problema é com lençol freático. Não, realmente eu tenho um problema com lençol freático, meu lençol freático ele sobe. Aí eu vou trabalhar para conter esse lençol freático. E eu faço, então, a elaboração do projeto. Eu faço o levantamento dos meus dados topográficos, vocês estão vendo topografia, já viram no semestre passado, né, a topografia. Eu faço o levantamento climático da área. O que é esse levantamento climático? O quanto chove e o quanto esse solo evapora. A evapotranspiração desse solo. Eu faço o levantamento pedológico do meu solo. É um solo jovem? É um solo mais maduro? É um solo que está compactado? Não sei. E faço o levantamento agronômico. Como assim o levantamento agronômico, Ana? Não é toda área que eu posso plantar tudo. Tem áreas que não suportam determinados tipos de lavoura. Geralmente, o que vai suportar um solo com maior encharcamento? Tem que pesquisar que planta que tolera aquilo ali. E se meu solo tolera aquela planta. Aí eu vou fazer um trabalho de gabinete, um trabalho de sentar a bunda na cadeira e estudar. Eu vou escolher uma cultura, vou premeditar um estudo de frequência das chuvas, fazer um cálculo de vazão de drenagem, tá? E dimensionar meu sistema de drenagem, as valas ou os drenos coletores. Então é tudo uma questão de pesquisa e estudo. Eu tenho drenos menores, né? Quando eu vou fazer essa escavação, eu posso fazer drenos menores, drenos manuais, ou drenos grandes. Aí eu vou utilizar o quê? Umas dragas. Nesse caso, pessoal, eu preciso de um acompanhamento topográfico, certo? Os drenos abertos, eu vou fazer a conservação das paredes. Eu posso, inclusive, colocar uma vegetação rasteira para evitar a erosão, mas não uma vegetação que vai impedir a passagem dessa água. Eu tenho que fazer a limpeza da vegetação não desejável e o dessoreamento desse canal. O canal começou a encher de terra, eu tenho que vir fazer a limpeza dele. Um exemplo aí, né, de uma área alagada, no meio da lavoura, está alagada. Um dreno que está mal dimensionado, aqui está o dreno, mas tem água acumulando aqui na lateral, está errado isso aqui, precisa fazer uma limpeza, precisa ter um cuidado maior com esse dreno, mais uma tubulação para drenagem, um exemplo de como fica o tubo, né, subterrâneo, estou fazendo a drenagem subterrânea, então aqui ó, a tubulação, a brita, nesse caso aqui tem uma areia, não são todos que precisa, e novamente o reaterro, eu devolvo a terra para essa área. Ele fica assim, o tubo que vai retirar essa água, a brita, aqui nós temos uma camada permeável, né, que é a manta, e a terra. Então fica dessa maneira. Um exemplo aqui para vocês, retirando a água, funciona, pessoal, perfeitamente. Mais um exemplo de drenagem. Então, vocês podem ver o solo, a brita, a camada da manta permeável e a tubulação. A revisão está dada. Nós temos a revisão 1 e 2 que foi dada hoje. Próxima terça, a avaliação. Próxima quinta, correção. E eu falo que vocês, quem fizer o teste, se dedicar e quem participar da correção, está estudado para a prova. Não precisa preocupar em estudar. Alguém tem alguma dúvida, questionamento, alguma colocação?
Ô, Ana, tem mais alguma coisa pra fazer sem ser isso aí agora? Não, só aquele exercício que você me entregou. Ah, beleza. Ah, Natal, a prova é de quantas perguntas? A prova da escola é 10. Meu teste é muita coisa, porque vai ser a matéria toda, porque eu não sei qual extensão que eles vão tirar para a prova. E se você perceber, são 12 aulas. É muita coisa, Natal. Então, meu teste vai ser um pouquinho grande, tá? Mas vai ser o material todo, vamos que você já estuda para a prova e não tem surpresa na prova. Respondido. E a surpresa que nem foi a prova passada? Ou foi, vou falar o português, claro, né? Uma bosta. Até eu fui pega de surpresa. Deu até raiva. Sabe se falar um trem desse aí, eu vou ir pegar pelo pescoço. Ou deu até raiva. Te juro por Deus. Mas tá bom. Preocupa não. Nós vai dar um jeito. Nós vai dar um jeito. Tá? Nós vai dar um jeito. Então, pessoal, vocês podem ficar tranquilos. Deixa aí, por favor, a presença. Tá? E eu vou fazer chamada e bom descanso para vocês. Ei! Vai fazendo aí. Chamar diante de você. Ei. Professor? Oi. Não, eu só queria complementar o que acho que foi o Helder tá dizendo aí sobre as provas anteriores.